valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa Espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa, matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço, momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental e, na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial e é com ele, Nonato França. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Sim, sou eu, queridos ouvintes. Meu cordial boa noite. O título de hoje do editorial é Dar. E dá a qualquer que te pedir. E ao que tomar o que é teu, não lhes tornes a pedir. Assim disse Jesus em Lucas, capítulo 6, versículo 30. O ato de dar é um dos mais sublimes na operação da vida. Entretanto, muitos homens são displicentes e incompreensíveis na execução dele. Alguns distribuem esmola levianamente. Outros se esquecem da vigilância, entregando seu trabalho a malfeitores. Jesus é o nosso mestre nas ocorrências mínimas. E se ouvimos-lo recomendando, estejamos prontos a dar, abre aspas, a qualquer, fecha aspas, que pedir. Vemos-los atendendo a todas as criaturas do seu caminho, não de acordo com os caprichos, mas segundo as necessidades. Concedeu bem-aventuranças aos aflitos e advertência aos vendilhões. Certo, os mercadores de má-fé, no íntimo, rogavam-lhe a manutenção do estáquio, mas sua resposta foi eloquente. Deu alegria nas bodas de Caná e repreensões em assembleia dos discípulos. Proporcionou a cada situação e a cada personalidade o que necessitava. E quando os ingratos lhe tomaram o direito da própria vida aos olhos da humanidade, não voltou o Cristo a pedir-lhes o que deixasse na obra começada. Deu tudo o que se coadunava com o bem e deu com abundância. Salientando-se que, sob o peso da cruz, conferiu sublime compreensão à ignorância geral, sem reclamação de qualquer natureza, porque sabia que o ato de dar vem de Deus e nada mais sagrado que colaborar com o Pai que está nos céus. O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999 e estamos no ar há 26 anos. Até hoje foram produzidas 1.403 edições. Programa Espírita Terceira Chamada, buscando fazer o papel de casa, o dever de casa, mostrando
que nós somos seres imortais, até porque o Espiritismo é a ciência que tem por objetivo analisar o mundo material, o mundo espiritual e a relação que existe entre nós e todas essas coisas de Deus. Lembrando que Deus de fato existe, precisamos conhecer as suas leis, até porque a qualidade de vida aumentou e nós devemos sim ficar bastante tempo no corpo de carne com as suas aprendizagens enquanto seres imortais. Então fique ligado com a gente, porque sempre nós estamos trazendo atualizações científicas e analisando, como sempre dizemos, à luz do Espiritismo, trazendo também as nossas curiosidades. E olha essa, por que o número 7 é tão presente no cotidiano das pessoas? Desde a antiguidade, a partir da observação da natureza, muitos significados foram atribuídos aos números, de acordo com o que viam os estudiosos. Relacionavam os números a eventos, datas e conceitos religiosos. O número 7 era considerado sagrado, já que supostamente representava a quantidade de planetas presentes no céu. Os pitagóricos, por exemplo, consideravam-no a imagem modelo da ordem divina e harmonia. Por conta disso, foram incontáveis as concepções sociais e religiosas que se formaram diante dele. São 7 os dias da semana, os pecados capitais e as notas musicais, entre outros. Terceira chamada é conhecimentos. E conhecimentos é um direito de todos. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo, novamente com ele, Jonathan Paulino. Minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Uma boa noite aos nossos amigos ouvintes da Rádio Clube do Pará, programa Terceira Chamada. Vamos à nossa palavra de otimismo. O que importa antes de tudo é o momento presente. O que foram nossos pais não tem importância. O que vale é o que você é agora. O momento presente é o criador de seu amanhã. Sua felicidade está baseada em seu pensamento de hoje. Somos escravos do ontem, mas somos donos do nosso amanhã. Preste muita atenção ao momento que passa, ao que você está fazendo agora, porque do seu agora depende o seu amanhã. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaques, que já está no ar. Fatos e Notícias em Destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e Notícias em Destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A DEPA possui em suas plataformas digitais Instagram, Facebook, YouTube informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado do Pará. E o endereço é facílimo, caneta e papel na mão. ADE-PA, tudo com letra maiúscula. ADE-PA. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto! Estará fazendo uma viagem ao mundo das boas informações. Não deixe de compartilhar e dar o seu joinha, até porque você se torna também um divulgador da boa mensagem. Lembrando que o programa Terceira Chamada, ele é reprisado no YouTube. Sim, senhor e sim, senhora, perdeu a edição passada? É só ir lá nesse endereço eletrônico, AD-PA, YouTube da DEPA. Também nós queremos comunicar como chegou o mês de julho. Sim, não vamos esquecer, também ponha na sua agenda aí, você que vai sempre à cidade de Colares, nos dias 12 e 13, agora de julho, será a Feira do Livro Espírita, que será realizada na Praça José Gondi, de 16 às 21 horas. Cidade de Colares, Pará, a terra dos discos voadores. Presenças: Sociedade Espírita Lírio do Vale, a DEPA e o Programa Espírita Quarta Dimensão. Uma realização
Centro Espírita Bênção da Paz da cidade de Colares. E o Berço da Paz, lógico, tem as suas atividades quarta e quinta-feira, sempre às 19h30. Mas também queremos dizer o endereço de algumas instituições espíritas aqui de Belém do Pará. Centro Espírita Irmã Maria da Luz, localizado à Travessa Lomas Valentina, 998, entre a Marquês de Evaio e Visconde. Palestra pública todo domingo às 18h. Centro Espírita Raio de Sol, Avenida Independência, número 66, entre a rodovia Mário Covas e a rua Benjamin. Também vamos dizer que você que vai à cidade de Salinópolis, Pará, não deixe de visitar o Centro Espírita Videira de Luz, localizado na rua Eurico Cassiano, a antiga Rua do Fio, a 200 metros do Trevo do Atalaia. Atividades: segunda, quarta e quinta-feira, sempre às 19h30, mas na quarta, a partir das 16h30, tem gente lá. E no sábado, às 17h. Videira de Luz não vai fechar no mês de julho. Mas se você não for a Salinas, vai a Mosqueiro. Mosqueiro tem Centro Espírita sim. O Centro Espírita A Caminho da Luz fica localizado a Padre Manuel Raiol, 823, entre as travessas Pratiquara e Comandante Ernesto. Atividade todas as sexta-feiras, palestra pública, sempre às 19h. Conheça o Espiritismo, conheça o movimento espírita através das plataformas digitais da ADEPA. A música é arte, a arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Se ligue agora. Amar se aprende amando, com Clédio Tapete. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Amar se aprende amando, amar se aprende amando, amar se aprende amando, amar se aprende amando. Oh, 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 oh. Quantas vezes eu não estendi a mão a quem pediu minha atenção? Quantas vezes eu não ajudei alguém? O egoísmo não deixou, não. Eu queria ser amado e não amei. Colhi a dor e a solidão. Pedi a Deus pra me ensinar como amar, e a resposta veio assim: amar se aprende amando, amar se aprende amando, amar se aprende amando, amar se aprende amando. Oh, 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 oh. Quanto tempo eu vivi sem perdoar, sem nem querer tentar. Quantas vezes eu já magoei alguém sem poder me controlar? Quantas vezes eu quis pedir perdão, o orgulho não deixou, não. Hoje quero aprender, quero mudar, vou trabalhar meu coração. Amar se aprende amando, amar se aprende amando, amar se aprende amando, amar se aprende amando. Oh, oh, oh,
aprende amando. E vamos a mais uma curiosidade histórica, porque não existe mais, mas é bom de saber, né? Até porque nasceu alguma coisa dentro dessa atividade. Por que os pilotos kamikaze usavam capacetes? Em aviões, os capacetes nunca foram utilizados para proteger os pilotos em casos de acidente. No início da história da aviação, ele serviu para manter aquecido a cabeça dos pilotos, que voavam em cabines abertas. Mais tarde, já em cabines fechadas, eles tinham a finalidade de acomodar fones de ouvido e microfones, permitindo a comunicação dos pilotos com a base por meio de rádio. Para os kamikazes, os capacetes funcionavam como o canal os dirigia até seus alvos. Pronto, tá explicado. Terceira chamada é história, e história é um direito de todos. Agora aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ele, Jonathan Paulino. Minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Tudo tem sua hora própria. O próprio céu tem horário para as trevas e para a luz. Aprenda com a natureza, se em certas horas precisamos receber, não se esqueça de que, em outras horas, temos a obrigação de dar. Ajude, pois, mas sem querer substituir-se a quem você ajuda. Cada um precisa caminhar com os seus próprios pés para aprender a viver. Saiba distinguir o momento oportuno de dar e receber. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, O Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência, pesquisa, comprovação. Fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 28 de junho de 2025. Famosos criticam Léo Lins por piada sobre câncer de Preta Gil. Autor, Letícia Correia. Fonte, Metrópolis. Após ter sido condenado a 8 anos de prisão por falas preconceituosas e discriminatórias durante um show publicado no ano de 2022, o comediante Léo Lins voltou a ser holofotes na web. O artista, mais uma vez, polemizou ao atacar Preta Gil e fazer uma piada zombando do câncer que a cantora enfrenta. A Preta Gil veio me processar devido a uma piada de anos atrás. 3 meses depois que chegou o processo, ela apareceu com câncer. Bom, parece que Deus tem um favorito. Acho que ele gostou da piada e pelo menos ela vai emagrecer, disse ele no palco. A atitude do ator logo gerou repercussão e causou revolta em celebridades. A atriz Alice Wegman se pronunciou e detonou o comediante. Esse monstro ainda está falando absurdos e cometendo crimes por aí? Publicou ela numa conta que repercutia o assunto nas redes sociais. O ex-deputado federal e também ator Alexandre Frota defendeu Preta Gil. Léo Lins, a gente já se conhece. Você algumas vezes teve a oportunidade de brincar comigo. E eu sei que levei tudo numa boa. Eu, inclusive, me calei diante da sua condenação. Mas falar da doença da Preta Gil é inaceitável, comentou. Talvez você desconheça a dor dos pais e das mães que têm seus filhos condenados a essa doença. Talvez você desconheça que milhares de crianças no Brasil e no mundo
não chegaram à sua idade, completou. Meu querido amigo Nonato França, é bom sempre a gente comentar essas tolices que algumas pessoas fazem, né? Brincando com a dor alheia. Seja lá quem for, nós devemos ser solidários, até porque a doença kármica é um dos mecanismos da evolução do espírito. É aquele famoso processo redentor. Ora, se a pessoa está passando pelo seu processo redentor, mais do que nunca, devemos dar o quê? O incentivo, a coragem e, quiçá, estimular a pessoa a fazer o bom uso da memória, da vontade, para que realmente o problema seja equacionado. Mas não tirar esse tipo de brincadeira. Aí não dá, né, Nonato? Douglas. A matéria em si mostra uma diversidade de situações, né? Primeiro, a mágoa do cidadão lá, que não é, por conta da condenação. Depois vem a ignorância de falar uma coisa sem ter a sensibilidade que nós precisamos ter, conforme você colocou. E depois, não é, a gente tem que entender que direito e deveres são duas coisas que estão na sua, digamos, nas suas condições proporcionais. Quando começa o meu, termina o seu. E aí fica difícil a gente não ter que comentar a ideia tão somente pela concepção que o humorista, não é, o que faz graça, não é, e também pela sensibilidade da situação da nossa querida irmã lá, Preta Gil. É lamentável, é triste, não é? É um ato por si só que denota ainda uma ignorância na sensibilidade, não é? E ter muito cuidado, Douglas, a doutrina espírita também recomenda isso, com as palavras, porque palavras são sentimentos, é força, e é uma força poderosíssima. Não é tão somente palavras, como diz no ditado popular, palavras são palavras, nada mais que palavras, não é? É tanto que dentro da concepção teológica, né, a palavra de Deus é força. Então a gente lamenta essa situação dele, a gente atenua um tanto quanto, assim, na medida do possível, porque é uma mágoa dele por conta da situação dela e o que aconteceu com ele por conta das situações que ele disse. Jonathan Paulino, você como professor aí, né, lá você recomenda aos seus alunos: vamos parar de fazer tolice, críticas, uma brincadeira sadia, mas sempre respeitando o momento redentor de cada pessoa, né? É lamentável isso, né? Lamentável, porque isso aí eu não vejo piada nenhuma nessa colocação desse rapaz, né? E é como o nosso irmão aqui, Nonato França, falou, né? As palavras têm poder. Então, eu acho o seguinte: você fala o que quer e depois colhe o que não quer, né? Então, você colhe o que planta. O rapaz ficou magoado porque foi condenado, né, pelas suas piadas, mas ele não deveria, com certeza, ter tirado esse tipo de brincadeira, né? Mas é isso. Quem planta, colhe, né? Quem planta, colhe. Querido ouvinte da Rádio Clube do Pará, vamos buscar viralizar, né, o respeito para com o próximo. Tem tanta coisa boa acontecendo. Se você não sabe fazer piada, fique calado. Faça outro tipo de movimento para que você ganhe méritos perante as pessoas e não animosidades. Aqui fica a colaboração do Terceira Chamada. Vamos respeitar o momento redentor de cada pessoa. Todos nós viemos a um cenário de reencarnação para algo, e isso depende de cada situação. Meus amigos que acompanham o Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore. Eu disse música e é com ele, Pinduca, sim, a pureza. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia. Boa noite, Belém! Boa noite,
Pará, boa noite, Brasil! Vou ensinar, sim, a pureza a dançar o meu sirimbó. Sirimbó que remexe, mexe, sirimbó da minha vovó. Vai dançando, sim, a pureza, rebolando, pode requebrar. Carimbó, sirimbó é gostoso em Belém do Pará. Ô lelê, ô lalá, Itirê, carimbó, siria. Carimbó, sirimbó é gostoso em Belém do Pará. Ô lelê, ô lalá, Itirê, carimbó, siria. Carimbó, sirimbó é gostoso em Belém do Pará. Vou ensinar, sim, a pureza a dançar meu sirimbó. Sirimbó que remexe, mexe, sirimbó da minha vovó. Vai dançando, sim, a pureza, rebolando, pode requebrar. Carimbó, sirimbó é gostoso em Belém do Pará. Ô lelê, ô lalá, carimbó, siria. Carimbó, sirimbó é gostoso em Belém do Pará. Ô lelê, ô lalá, misturei carimbó, siria. Carimbó, sirimbó é gostoso em Belém do Pará. Simão! Vou ensinar, sim, a pureza a dançar o meu sirimbó. Sirimbó que remexe, mexe, sirimbó da minha vovó. Vai dançando, sim, a pureza, rebolando, pode requebrar. Carimbó, sirimbó é gostoso em Belém do Pará. Ô lelê, ô lalá, carimbó, siria. Carimbó, sirimbó é gostoso em Belém do Pará. Ô lelê, ô lalá, misturei carimbó, siria. Carimbó, sirimbó é gostoso em Belém do Pará. Ô lelê, ô lalá, misturei carimbó, siria. Carimbó, sirimbó é gostoso em Belém do Pará. Ô lelê, ô lalá, misturei carimbó, siria. Carimbó, sirimbó é gostoso em Belém do Pará. Ô lelê, ô lalá, misturei carimbó, siria. Carimbó, sirimbó é gostoso em Belém do Pará. Ô lelê, ô lalá, misturei carimbó, siria. Carimbó, sirimbó é gostoso em Belém do Pará. E vamos de curiosidades. Como acontece o movimento de rotação da Lua? Ela gira em torno do quê? Como esses giros influenciam as fases de seu ciclo? Vamos lá. A Lua tem uma rotação em torno de seu próprio eixo, que dura 27 dias, 7 horas e 33 minutos. Seu movimento ao redor da Terra leva o mesmo período para acontecer e, por conta disso, os observadores daqui enxergam sempre a mesma fase deste satélite. Quanto às fases que apresenta, trata-se de um fenômeno geométrico que depende unicamente de sua posição em relação à Terra e do ângulo de incidência dos raios solares sobre ela. Nesse aspecto, o ciclo tem uma duração de 29 dias, 12 horas e 44 minutos, e não sofre nenhuma influência do movimento de rotação. Terceira chamada é ciência, é geologia. E geologia é um direito de todos. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ele, Jonathan Paulino, Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Olha só, quem dera se a Preta Gil estivesse ouvindo as nossas palavras de otimismo agora, né? Não se irrite contra aqueles que o caluniam. São benfeitores seus que lhe estão sempre chamando a atenção para os seus erros reais ou possíveis. Siga à frente. A dor é o adubo que faz crescer em nós a produção evolutiva. O arado que rasga o seio da terra é que permite a colheita abundante. E as lágrimas fertilizam nosso coração, tornando possível um progresso maior. Muito
bem, cada um aprende alguma coisa com a dor própria e com a dor do outro. Então vamos realmente refletir em cima desta palavra de otimismo. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios, sabe qual é? O conhecimento. Senhores e senhoras, revelações são fatos novos, compatíveis com o progresso intelecto-moral do ser humano. O Antigo e o Novo Testamento são a primeira e a segunda revelação. A terceira revelação é o Espiritismo, conforme profetizou Jesus. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Espiritismo, como Espírito de verdade, tem 5 livros básicos a saber. O primeiro, o Livro dos Espíritos, contém 1019 questões abordando temas de ordem física, moral e espiritual. O segundo, o Livro dos Médios, contém a ciência experimental do Espiritismo, estudo da mediunidade e os fatos que lhes são consequentes. O terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, abordando os milagres de Jesus e a importância do seu ensino moral. O quarto, o Céu e o Inferno, esclarecendo sobre as penas e recompensas futuras, anjos e demônios e a situação dos espíritos antes, durante e depois da morte. O quinto, a Gênese, de alto valor científico, tratando da formação e destinação da Terra, também a criação do universo. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Nonato França, questão 682. Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha o repouso, também não é uma lei da natureza? Quer dizer, você trabalha, tem que descansar. É uma lei da natureza? E eis a resposta dos imortais. Sem dúvida. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. E é interessante que sempre nós estamos trazendo curiosidades aqui, falando sobre a necessidade do sono, né? Que justamente revitaliza o corpo de carne. Então, você que gosta, inclusive, de ficar a 1000 km por hora, aí sempre tem alguma coisa para fazer e tudo mais, tome cuidado. Se você não der essa oportunidade para o corpo, o que acontece? Você vai envelhecer mais rápido e terá consequências neurológicas, não é isso, Nonato? Pois é, Douglas, é interessantíssima essa resposta, porque ela vem corroborar com aquilo que depois a gente vai ler na Bíblia Sagrada. Olha só, Douglas, o que eu descobri, queridos ouvintes. Quando ele dá a resposta, ele fala em repouso que serve para a reparação do corpo e também é necessário dar um pouco de liberdade à inteligência. Somos o quê? Espíritos, seres inteligentes. E temos um corpo, não é isso? Isso. Então, olha as duas coisas, digamos assim, ou as duas situações em que nós nos encontramos na face da Terra, tá certo? E ainda mais, Douglas, qual a finalidade primordial? É elevar-se acima da matéria. Olha que interessante, queridos ouvintes. Então, a gente deve ter uma concepção de que trabalho, tá certo? É um exercício que nos liberta. Não tão somente o trabalho remunerado, mas também o trabalho que dá em exercer como espírito todos os valores que a gente precisa conquistar. Isso também nos dá liberdade. E o que é mais satisfatório, nós estamos servindo uns aos outros, sem remuneração. Muito bem, e como você diz, lá da Bíblia Sagrada, falando a respeito do assunto, diz o seguinte, Êxodo capítulo 20, versículo 9 e 11. 7 dias trabalharás e farás toda a tua obra, pois em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Mas o 7º dia descansou,
Por isso abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Olha que interessante, né? Muito interessante. Por quê? É a cultura de cada época, pois mas é a necessidade. E a ideia que se tem ainda é de que Deus cansou de fazer, digamos assim, todos esses trabalhos durante 6 dias. Mas Deus não é inteligência? Justo. Então, entendendo o aspecto de conceito teológico, não cabe compreender dessa forma, porque a inteligência não cansa. Mas nós sabemos que dentro dessa concepção, a inteligência divina que criou tudo isso, nos deu a oportunidade de compreender o quanto é sacrificoso criar o mundo. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Agora é tempo de música. Fique com o Grupo Ame Rumo ao Pai. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Espera aí, Jesus te chama, vem colaborar. Creia, o sofrimento vem nos dar capacidade, nos ensinar a fé e a humildade, e como perdoar. Vamos dar as mãos, vamos ser irmãos, com Jesus nosso Senhor. O Espiritismo é libertação, Evangelho e amor. Cresce e faz crescer quem caminha contigo. Foge dos vícios, ampara o amigo, e às vezes cai, trabalha, promove o bem e a fraternidade. Reencarnar é oportunidade de subir rumo ao Pai. Vamos dar as mãos, vamos ser irmãos, com Jesus nosso Senhor. O Espiritismo é libertação, Evangelho e amor. Cresce e faz crescer quem caminha contigo. Foge dos vícios, ampara o amigo, e às vezes cai, trabalha, promove o bem e a fraternidade. Reencarnar é oportunidade de subir rumo ao Pai, de subir rumo ao Pai. Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto, o homem triste. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. O homem triste. Você passou por mim com simpatia, mas quando viu meus olhos parados, indagou em silêncio por que vagueio pelas ruas. Talvez por isso apressou o passo, e ainda que eu quisesse chamar, a palavra desfaleceu na boca.
É possível que você suponha que eu desisti do trabalho. No entanto, ainda hoje, bati de porta em porta, em vão. Muitos disseram que ultrapassei a idade para ganhar o pão, como se a madureza do corpo fosse condenação à inutilidade. Outros, desconhecendo que vendi minha melhor roupa para aliviar a esposa enferma, me despediram apressados, crendo que fosse eu um vagabundo sem profissão. Não sei se você notou quando o guarda me arrancou da frente da vitrine, a gritar palavras duras, como se eu fosse um malfeitor vulgar. Contudo, acredite, nem me passou pela mente a ideia de furto. Apenas admirava os bolos expostos, recordando os filhinhos a me abraçar com fome quando retorno a casa. Talvez tenha observado as pessoas que me endereçavam gracejos, imaginando que eu fosse um bêbado, porque eu tremia apoiado ao poste. Afastaram-se todos com manifesto desprezo, mas não tive coragem de explicar que não tomo qualquer alimentação há 3 dias. A você, todavia, que me olhou sem medo, ouso rogar apoio e cooperação. Agradeço a dádiva que me ofereça em nome do Cristo, que dizemos amar, e peço para que me restitua a esperança, a fim de que eu possa honrar com alegria o dom de viver. Para isso, basta que se aproxime de mim sem asco, para que eu saiba, apesar de todo o meu infortúnio, que ainda sou seu irmão. Essa é a mensagem de um homem triste, quiçá como tantos que vemos perambulando pelas ruas. É bem verdade que alguns são de fato pessoas que se comprazem na ociosidade. Todavia, há os desafortunados que, apesar de trabalhar a vida toda, não puderam ajuntar moedas para o sustento próprio e da família, e que, chegada à madureza, são condenados pela sociedade a viver como réprobos, embora sejam pessoas dignas. É comum observarmos homens e mulheres puxando um carrinho de papéis e outros objetos recicláveis para prover o próprio sustento. São nossos irmãos de caminhada evolutiva, que não têm coragem de viver da mendicância. Por isso, trabalham com dignidade. Muitos de nós, no entanto, nos enfadamos com essas criaturas que atrapalham o trânsito com seus carrinhos indesejáveis. O que não nos damos conta é que, além do peso do carrinho, tem ainda que carregar sobre os ombros o peso da humilhação e do desprezo impostos por uma sociedade indiferente. É verdade que todos nós estamos colhendo o que plantamos, e que aqueles que passam por essas situações precisam dessas experiências para crescerem espiritualmente. Entretanto, são nossos irmãos, filhos do mesmo Pai Criador, e merecedores, sem dúvida, no mínimo do nosso respeito. Se não os podemos ajudar, que não os atrapalhemos, jogando-lhes palavras amargas, nem menosprezando-os, dificultando ainda mais a sua caminhada. Você sabia que muitas pessoas que hoje vivem na miséria já foram pessoas muito ricas em outras existências e vice-versa? As leis divinas a todos nos reservam as lições que necessitamos para progredir. E a lógica diz que aquele que é rico e esbanja sua fortuna em futilidades e em proveito próprio, precisa passar por necessidades materiais para aprender a valorizar os tesouros que Deus lhe empresta, a fim de que possa progredir. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. Ficou aguardando terceira chamada? Agora vai descansar? Como nós estudamos no Revelações no Tempo e no Espaço? Mas sempre é bom fazer aquela oração. Afinal de contas, nós não podemos perder a origem de nosso ser. Somos espíritos. Então, pelo desdobramento do sono, nós vamos entrar em contato com esse universo, o qual
Muitos irão falar com seus programadores reencarnatórios e por aí vai. Dr. Bezerra de Menezes sempre recomenda, antes de dormir, converse com Deus, para que, ao acordar no mundo espiritual, os santos anjos estejam lhe aguardando. E um detalhe, Jesus Cristo não colocou dificuldade para essa aproximação, até porque todos nós temos os nossos perrengues da vida. Então ele diz assim, está acontecendo alguma coisa? Tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe, tudo vê. E veio a doutrina espírita provando cientificamente o mundo espiritual, a relação que tem o mundo espiritual para conosco. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto grau de evolução que nos é concedido e orar. Você está um pouco cansado? Não tem problema. Vamos unir outras forças e você vai ficar revigorado. Você está a 1.500 km por hora? Opa, então vamos doar aí energia. Então é uma participação contínua e que passa, inclusive, o nosso Brasil, porque nós estamos na rede mundial de computadores. E nós não estamos só. Olha só quem que vai participar deste momento apoteótico da oração. Meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes. Minha mãe Celestina Lopes. Benedito Braga e Maria Zilda Braga. Gesiel Lima e família. Pedro Paulo Costa. A família Matias no bairro da Sacramenta. José, Nazaré, Mônica, Sandro, Leandro, Jacira, Nicolas e Nicael. O Góis e a Léo na Sacramenta. Walter Moreira na Cremação. Seginaldo e Clarice Vanderlei. Rômulo Leal no Conjunto Maguari. No Tapanã, Manuel Bazani e Luiz Otávio MC Careca. Oriosvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara. Adeus e seu filho Hélio no Guamá. Floriano Souza dos Santos. Elane e Roberto Ramos e seus filhos Patrick e Vanessa e suas netinhas Cecília e Luísa. Elade Maria José da cidade Nova 7. Narcisa Fernandes da cidade Nova 2. Wilson Oliveira e família na Guanabara. Francisco Salles e Gilda Salles. Fábio Ferreira, Rosiane Campos e ele, o Miguel Ferreira. Jonathan Paulino, que está aqui, mas ele está dizendo é Douglas. Meus filhos vão ser envolvidos. Não, beleza, estão lá, antenado, vendo papai aqui na Rádio Clube do Pará. É o Vinícius e Julice. Gilson Veloso na passagem São José, no bairro do Marco. José Antônio e sua esposa Raimunda Maria, aqui pertinho da RBA, na Angostura. Paulo Carvalho e sua família, Sara, Tainá, Tel e o Charles no Curialtinga. Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira. Laércio Vera e Maria Lúcia Vera. Bené da Gaita, Silva no Conjunto Beija-Flor em Marituba. Martins Martins e esposa Elane e seus filhos Thales de Jesus, Cleito, Cleidson e Tailane, todos no bairro Novo em Marituba. Daniel Melo Castelo Branco e família, Renata, Beatriz Olímpia e Márcia Valéria. Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena e Eno Manuel de Manacapuru, no Amazonas. E os amigos aqui da RBA, Fábio Cebolinha, Metralha, Valmir Rodrigues, Paulo Cachado, Igor Oliveira e Júnior Monteiro. Agora, um minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a nossa oração de fé. Alma irmã, para construir nobilitação que é necessária a vencer com segurança as provações que te rodeiam os próprios passos. Mentalize e observe agora as vibrações eletromagnéticas da prece. Apela com fervor à benignidade da suprema inteligência do universo, Deus. Seja por falta de recursos essenciais à tua própria sustentação, seja pelas opressivas ansiedades que te amargam as horas, ou pelos impactos inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade, apela para Deus sempre. Ele está acima de todas as faculdades humanas, acima das formas e das transformações capazes de tudo. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a segui-lo na ciência, a invocá-lo na dor e a bendizê-lo na alegria. Ele estará contigo.
Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícias, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimentos, a respeitar os semelhantes sem considerações, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, e sem cobrar taxas de reconhecimentos. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela em cumprir os teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora, sempre. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, as presenças agradabilíssimas de Nonato França e Jonathan Paulino. Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização Sociedade Espírita Lírio do Vale, ADEPA. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana, mas antes, a última no limite do tempo por ele, Nonato França. Os homens semeiam na terra o que colherão na vida espiritual, os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Allan Kardec. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa, na certeza do reencontro no próximo domingo, após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor.